vou falar um pouquinho dessa parte psicossocial que também acompanha a campanha. A gente tem que imaginar que esse tipo de evento, esse tipo de campanha, visa desmistificar muita coisa e desestigmatizar, inclusive, algumas coisas relacionadas à doença, ao diagnóstico e ao tratamento. Tá? Eu vou falar para vocês um pouco dos aspectos psicossociais, mas primeiro vamos entender uma coisa básica e óbvia: o que é a oncologia. Né? Oncos vem do grego, que significa massa, tumor. E oncologia é a ciência que estuda os tumores. Lembrando para vocês que nós temos tumores benignos e temos tumores malignos, que são os cânceres. E o câncer exatamente o que é? É um crescimento desordenado e fora de controle de um grupo de células que adquiriu a capacidade de se proliferar e perdeu aquela autorregulação e perpetua uma determinada alteração adiante. O que caracteriza o câncer é a capacidade que ele tem de se metastizar, que significa se alastrar pelo organismo. Então, não existe tumor benigno que metastize, ok? E o que caracteriza um tumor maligno é a capacidade dele metastizar. Não necessariamente isso vai acontecer, mas ele pode metastizar. Eu queria que vocês vissem aqui um pouco da história da oncologia em relação ao que a gente sabe de descrição em relação aos relatos de câncer. E vocês vão ver que muito daquilo que a gente ainda perpetua hoje vem de muito tempo atrás, inclusive os mitos, os estigmas, né, e o preconceito. O primeiro caso de câncer que tem registro, na realidade, foi feito por um sacerdote egípcio que teria descrito uma massa protuberante no seio de uma mulher. O nome câncer, propriamente dito, parece ter sido dado por Hipócrates, né, há 400 anos antes de Cristo, que concebeu a imagem de um tumor como uma espécie de caranguejo que se enterrava sobre a pele dos pacientes. Bom, muito tempo se passou até que alguém chegou à conclusão que nós tínhamos uma doença, um grupo de doenças extremamente grave que precisaria de um tratamento e uma mudança dos seus tratamentos. Claudião, entra aí, Claudião. Entra aí. Fica à vontade, Claudião. Claudião é meu amigo e veio pegar provavelmente alguma coisa aqui. Em 1971, imagina, Claudião, obrigado, querido. Em 1971, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, declarou guerra ao câncer. Existe um ato em que mostra isso, o Senado americano aceitando a guerra contra o câncer. E bilhões de dólares foram investidos em pesquisas que fizeram que a gente evoluísse, né, numa ciência que estava estacionada e que, diga-se de passagem, precisava de armas para enfrentar um mal que seria o mal do cérebro. E para ter uma noção, como é tão nova a nossa especialidade, no Brasil a oncologia só foi reconhecida como especialidade em 1983. Isso é muito pouco tempo, então nós estamos realmente diante de uma situação ainda de evolução da própria especialidade. A quimioterapia, ela começou depois de se notar que o gás mostarda, que foi usado como arma química na Primeira Guerra Mundial, gerava necrose, né, tecidual, machucava o tecido, a pele especificamente, e começaram a entender, falando, opa, se destrói células, será que isso pode se transformar em medicamento? E começaram a perceber que as pessoas que tinham sido expostas ao gás, que sobreviveram a essa agressão,
desenvolviam no hemograma leucopenia. E aí, na década de 40 e 50, década de 40 e 50 do século XX, começaram a utilizar o próprio gás mostarda, né, como medicamento para tratar algumas leucemias e alguns linfomas. Com respostas, mas não sabíamos ainda exatamente como a gente utilizaria essa estratégia como uma arma terapêutica para outros tipos de cânceres. Nas décadas de 60 e 70 começaram a aparecer os primeiros quimioterápicos com doses mais calibradas, vamos falar assim, para outras doenças inclusive, especialmente câncer de cólon e de mama. Nas décadas de 70 e 80, os primeiros grandes estudos clínicos com pacientes oncológicos começaram a serem feitos, e nós começamos a entrar naquela era chamada de medicina baseada em evidências. Então, vamos oferecer um tratamento que tenha alguma evidência de benefício ao paciente, em termos de sobrevida ou de qualidade de vida. Isso começou na década de 70 e 80. Nos anos 90, nós tivemos um avanço, provavelmente em decorrência dos primeiros resultados desses estudos e daquela graninha de 1,6 bilhões de dólares investido em pesquisas. E um monte de novos quimioterápicos chegaram e marcando um avanço muito mais, eu diria, volumoso da nossa especialidade. Tá? Nos anos 2000, a gente começou a colocar em prática a utilização de terapia-alvo, né? Esse é um conceito antigo, mas nos anos 2000 começamos a entender que tinham medicamentos que podiam atuar em células ao estilo chave e fechadura, então o remédio certo para a doença errada, vamos falar assim, né? E mais recentemente, de 2010 para frente, até a atualidade, nós estamos assistindo uma nova era na oncologia, que é a era da imunoterapia, que chegou com tudo e veio ocupando espaço, e a cada vez, a cada atualização, nós vamos vendo o uso dessa estratégia em vários tipos de tumores. Bom, quando a gente fala do diagnóstico do câncer, nós temos que lembrar que nós vamos fazer com que essa pessoa ou essa família, né, vai entrar em contato com uma doença ameaçadora da vida. Muito provavelmente é aquela sensação que nenhum de nós gostaria de passar, mas estamos sujeitos a qualquer momento a passar por isso, de que o diagnóstico de um câncer te coloca diante da sua finitude. Mesmo que a doença seja diagnosticada numa fase ainda curativa, né, do seu tratamento, é uma doença que todo mundo sabe que pode evoluir e levar à morte. E isso, nessa linha do tempo que eu passei, vocês podem ter certeza que continuou solidificado. Existem ainda muitos estigmas que envolvem a doença, e eu vou falar de alguns deles, que todos nós conhecemos, a despeito desses super avanços que nós estamos atravessando. Podemos até dizer que atualmente existe uma maneira mais fácil, né, das pessoas entenderem que o câncer é uma doença comum, né, jamais desejada, lógico, óbvio, mas e a gente começou a ver que essas campanhas, em especial o Outubro Rosa, começou a quebrar alguns dos estigmas, e é por isso que a gente tenta fazer com que outras campanhas nos ajudem a evoluir nesse aspecto. Os tratamentos, eles são absolutamente desconhecidos pela população, são temidos, né? Todo mundo tem medo da quimioterapia, medo da radioterapia, não se sabe exatamente o que vai ser feito. E na formação de nós profissionais da saúde, a oncologia também não é algo que a gente tenha contato logo de cara. O período dedicado à formação do profissional de saúde em oncologia é muito curto, e especialmente no final da formação, né? E vamos lembrar que nós estamos falando da segunda causa de morte na população, depois de tumores, de causas cardiovasculares. Em 2030, imagina-se que nós vamos ter uma virada. As doenças cardiovasculares têm sido melhor controladas com o avanço medicamentosos, e o câncer tende a se tornar a principal causa de morte no mundo. 2030, tá aí.
como eu disse para vocês, a dificuldade que nós tivemos em relação à formação dos profissionais em cima da oncologia. Então, alguns dos estigmas que a gente ouve e mais de uma vez se depara no nosso dia a dia, ou conversando com alguém, ou atendendo um paciente, ou acompanhando alguma matéria, alguma reportagem sobre câncer, que é outra coisa que também atualmente ficou mais fácil, né? A informação está no Google, a informação está na rede social, fica fácil a gente se deparar com esses estigmas. Um deles é quem procura acha, né? Isso é verdadeiro? Sim, isso é verdadeiro. E quem acha, cura. Então, procurar um câncer na sua fase inicial aumenta a chance de cura dessa doença. Então, isso é verdadeiro e nós temos que procurar. Quais são os tumores que classicamente a gente consegue procurar precocemente e tratar com intuito curativo? Câncer de colo de útero, com o Papa Nicolau, mamografia nas mulheres, a partir dos 50 anos, que é o que o SUS preconiza, ou aos 40, se for possível. Câncer de cólon, com colonoscopia, tá? A cada 5 anos, se não tiver cólon. E o câncer de próstata, que é com o exame clínico e o exame do PSA. Isso também é algo que há muito tempo se fala, né? Que o câncer, na realidade, é um castigo de Deus. Obviamente que não é, não existe isso. Nós estamos no século XXI. Talvez lá atrás, o sacerdote lá, que eu já esqueci o nome do figura lá, que descreveu pela primeira vez uma doença agressiva, pudesse se imaginar isso. Mas será que nós atravessamos 4.000 anos, que é o intervalo aí entre essa conversa, ainda achando que essa é uma doença que significa um castigo? Não é. O câncer, ele é do DNA, ele é genético, tá? Não necessariamente hereditário, falarei disso, mas ele é genético. O problema está no DNA. Deus está lá, no seu lugar, cada um com a sua crença, se preocupando com outras coisas. O DNA de cada um de nós pode sofrer algumas alterações, ou herdadas, ou depois de algumas exposições, e transformar um grupo de células naquelas células tumorais que eu falei inicialmente para vocês. Tá? Então é uma doença que tem fatores intrínsecos e extrínsecos, que são os fatores de risco, né? Os fatores ambientais. E aí o bonitão fala, eu não vou investigar, na minha família não existe caso de câncer, porque todo câncer é hereditário. Não é verdade. Já foi dito, só 5 a 10% dos tumores malignos, dos cânceres, são de fato hereditários, né? Então, essa é uma confusão absolutamente comum, já falamos várias vezes, mas tem que falar 1 milhão de vezes. A diferença entre uma doença genética e uma doença hereditária. Genética é a doença do DNA, o câncer é uma doença do DNA. Hereditário é aquela doença que pode ser transmitida, né? Herdada, né, para os descendentes, ou dos antecedentes. Em relação ao câncer de próstata, outra coisa que se fala muito, e isso ainda é também um estigma absolutamente enraizado na nossa cultura, é que fazer o exame do toque retal fere a masculinidade, né? Eu acho que, na verdade, isso fere, pensar dessa maneira, o bom senso, né? Não tem jeito isso, mas a medicina evoluiu, por que não se faz outro tipo de exame? Será que não dá para fazer uma ressonância? A ressonância é um exame caro, o exame clínico ainda é importante. O toque retal ainda é a maneira de acessar a próstata de uma forma direta. Tocar, ver se ela tem nódulo, se ela está aumentada, se ela tem uma compressão do reto, que é o órgão vizinho. Então, não dá para imaginar que isso se correlaciona com a sexualidade ou com a masculinidade de alguém, né? Mas isso é verdade, muita gente não vai com medo de falar, se eu fizer isso, eu vou gostar. Vai saber, e se gostar também, qual é o problema, cada um? Mas não vai descobrir isso na hora do exame, né? Que você tem. Pensamos depois.
E outra coisa que gera uma discussão danada, né, Liminha? Ah lá. Não há interesse em descobrir a cura do câncer. A indústria farmacêutica já tem a cura do câncer e não fala porque não tem interesse em descobrir a cura do câncer. É um absurdo gigante, isso não tem tamanho, não tem sentido. A cura do câncer, ela é literalmente um desejo científico, porque quem encontrar isso, aí sim vai lucrar muito, muito. Ah não, porque não tem interesse, afinal de contas ficar tratando gera mais dinheiro para a indústria farmacêutica. Pô, os caras gastaram 1 bilhão e 800 milhões de dólares para ir atrás disso e a gente ainda fica com a sensação de que isso já existe e que não está sendo divulgado. Então é balela. A cura do câncer existe se diagnosticado precocemente, tá? Se diagnosticado de maneira rápida, com critérios. Agora, um remédio que trate o câncer independente da fase que ele é diagnosticado, isso ainda não existe. Tá? Alguns tumores respondem muito bem ao tratamento, podem ter respostas completas, tal, mas não existe um remédio que esteja escondido e a gente ainda não tenha que encontrar. Tá? Isso tudo para falar para vocês que nós precisamos conhecer melhor o principal tumor que acomete o homem no Brasil, que é o câncer de próstata. São mais de 70 mil casos por ano no nosso país. Isso representa 25% de todos os casos de câncer diagnosticado no homem. E é uma doença potencialmente curável se for diagnosticada na fase inicial. Qual é a epidemiologia dessa doença? Né? Quem realmente tem risco de câncer de próstata? O homem. Né? O homem. Sexo masculino. Incidência acima dos 50 anos, a principal incidência, né, os tumores costumam aparecer depois dos 50 anos, a maior parte com o envelhecimento, então o envelhecimento também é um fator de risco, né? Vejam vocês que 3/4 dos casos são diagnosticados em homens acima dos 65. É a doença maligna mais comum no homem, depois do câncer de pele, tá? O câncer de pele, do ponto de vista estatístico, às vezes ele é tirado um pouco dessas discussões, porque é um tumor de mais fácil tratamento, vamos dizer assim. Então a gente acaba dizendo que o câncer de próstata é o tumor mais comum no homem, excluindo o tumor de pele. E a incidência ainda está crescente no Brasil. Então, muito provavelmente tem muito caso para ser diagnosticado nos próximos anos. Então, o envelhecimento, a raça negra é um outro fator de risco, tá? A história familiar, né, isso é importante, não é o único fator, mas história familiar de câncer, especialmente pai, irmão, tios, isso precisa ser conhecido. E aí duas situações que têm muito a ver com o hábito de vida: o sedentarismo e a obesidade. Tá? São duas situações que aumentam o risco do câncer de próstata. No início, o tumor de próstata não tem sintoma nenhum, ele vai ser diagnosticado, e aliás eu digo até que a imensa parte dos pacientes diagnostica sem sintoma propriamente do tumor na próstata. Às vezes, numa doença avançada, o diagnóstico aparece já pela manifestação da metástase. Tá? Na fase mais avançada, na própria glândula, no órgão, há uma confusão com sintomas que estão relacionados ao crescimento da próstata, inclusive ao crescimento benigno que acompanha o envelhecimento de toda a próstata no decorrer da vida do homem. Então, dificuldade para urinar, diminuição do jato urinário, retenção de urina e queimação na uretra. Mas vejam bem, são sintomas inespecíficos e eles não precisam aparecer para começar a investigação. E a investigação é como? Um exame físico, através do toque retal, um exame de sangue, que é o PSA total. Eu quero fazer só o exame de sangue. Então, nós vamos começar essa conversa com uma falha diagnóstica na ordem já dos 20% dos casos. Não, eu quero só o toque e eu tenho medo de agulha. Aceito a dedada, mas não levo uma agulhada na areia. O que acontece? Falha também em 35%. Tá? Então, a realização dos dois exames em conjunto, a probabilidade do erro cai já para a ordem de 8%. O que eu preciso deixar de mensagem aqui, em relação a tudo que foi dito, que a gente só vai quebrar os estigmas enquanto a gente conseguir quebrá-los
nessa história da linha do tempo, tá bom? Todo homem acima dos 45 anos deve fazer o exame de toque retal e o PSA anualmente. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que se inicie então aos 45 anos, independente de sintomas, história familiar, etnia, idade, 45 anos, iniciar o rastreamento. E quando houver antecedentes na família, pai, irmão, iniciar mais cedo, aos 40 anos, com os 2 exames, toque e PSA. E os hábitos de vida diminuem o risco para o câncer de próstata? Sim, com certeza. E já crescendo para outros tumores, pelo menos 8 tipos de tumores estão relacionados ao riscos se correlacionam com os hábitos de vida. Tá? Mama, por exemplo, é outro tipo de câncer que a gente sabe que tem relação com os hábitos de vida. E eu acho que a gente precisa lembrar disso. E no Novembro Azul começa a verdade. Esse são meus macaquinhos de estimação. Mas a brincadeira toda é para vocês entenderem o seguinte: a gente às vezes se comporta como primatas ainda diante de uma doença tão séria, tão comum, né? E que não tem nenhum bicho de 7 cabeças em relação à investigação e ao tratamento. Tá bom? É isso aí. É o que eu tinha para falar. Muito obrigado.